Testando o som. Oi? Oi, som. Alô, som. Som. Bom. Vamos testar. Um, dois, três. Testando o som. Vamos ver se o pessoal que entra consegue ter som, tem imagem. Ter tudo direitinho. E aí, temos som? Com som, ótimo. Imagem invertida, transmitindo pelo celular. Sim, então, espera que eu vou inverter. Veja se agora deu certo a imagem. Ok, bom. Se deu certo. Oi, tudo bem com vocês? Eu não vou conseguir ver o chat, mas espero que dê tudo certo. Aos pouquinhos eu me adapto. Eu estou fazendo a transmissão em pé dessa vez, com o notebook do lado, porque, bom, eu fiquei muito tempo com sonda, com problemas, então estou evitando ficar muito tempo sentado, tá? Acho que vai dar certo, espero que dê certo. Nosso chat de doutrina social da igreja, tá? Sobre o Evangelho Nunciandi, que foi feito em 8 de dezembro de 1975, faz algum tempo, é do Papa Paulo VI, um grande teólogo, um grande curialista, hoje em dia santo, Papa e santo, né? E o Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, ele consegue fazer uma coisa nova, né? Se a gente for comparar, por exemplo, eu estava fazendo aqui uma reflexão minha, né? Se a gente for comparar, por exemplo, vamos dizer assim, a doutrina social da igreja como uma árvore, né? Nós podemos dizer que ela está no chão da vida, tá? Ela está enraizada no chão da vida. E as raízes dela são os evangelhos, os 4 evangelhos, e os padres da igreja. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os padres da igreja, os santos padres. Se a gente comparar, vamos dizer assim, com uma árvore. Mas aqui que começa a ficar interessante as coisas, viu, gente? Porque a Rerum Novarum, que o Papa Leão XIII fez, né, ela é um tronco. Vou colocar aqui RN, Rerum Novarum, Leão XIII. Ela é um tronco. Mas aqui, então todo mundo foi comentando. A parte interessante é justamente essa.
porque as outras encíclicas que vêm da doutrina social da Igreja, elas vão comentando, aprofundando, atualizando, dando novos conceitos e tal, a partir da Rerum Novarum. Mas aqui, quando chega em 75, né, o Papa Paulo VI faz um galho. Ele faz um galho, que a gente poderia dizer, a Evangelii Nunciandi, que depois vai dar contribuições, vamos dizer assim, para a catequese tradente do João Paulo II, né? Ou mesmo para a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. Então, vamos dizer assim, o Paulo VI inova, porque ele sai das questões sociais, ele sai do chão da vida dos operários, que foi a Rerum Novarum, né? E ele começa a fazer outras coisas. Então, começa a ficar interessante. Depois, nós temos, a partir do próximo vídeo, eu quero ver se a gente encara um outro braço que o Paulo VI fez, que é a Humanae Vitae. Humanae Vitae, ela foi uma encíclica que causou muito problema, muita polêmica, muita dificuldade, né? Vamos dizer assim, mas depois ela dá a possibilidade, por exemplo, de João Paulo II escrever a Evangelium Vitae, né? Que é o Evangelho da Vida. Tá? E mais para frente, se a gente for olhar, a gente pode ver, por exemplo, que o Papa Francisco fez um outro galho, que é a Laudato Si. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a doutrina da Igreja a uma árvore, nós temos uma árvore até bem frondosa, vamos dizer assim, com vários galhos. e temos algumas desviações, vamos dizer assim. O tronco dela é a situação sociológica dos pobres, as dificuldades do capitalismo. Os papas sempre trabalharam um pouco isso, tá? Mas depois a gente tem galhos. Eu coloquei alguns galhos aqui, acho que a gente pode colocar outros, se quiser, tá? Por exemplo, Pio XII coloca o galho, ele faz, Pio XI, desculpe, Pio XI faz as encíclicas sobre nazismo, sobre fascismo e tudo tal. Isso daqui poderia ser um outro galho, tá? Mas a gente vai vendo que a doutrina social da Igreja vai se desenvolvendo. Ela parte do chão da vida, né? Parte das raízes, vamos dizer assim, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Parte do comentário que os santos padres fizeram a partir desses evangelhos. Então, isso, nós podemos dizer, são as raízes fortes que mantêm a doutrina social da Igreja. E aqui nós estamos agora entrando por um galho de Paulo VI. Tá? Ele está unido ao tronco, mas ele dá um desenvolvimento a partir da evangelização. E a partir da evangelização a gente pode falar da catequese, a partir da evangelização a gente pode falar de outras coisas. Tá? Bom, desculpe, eu queria fazer essa introdução, porque eu achei que essa introdução pode ser interessante, especialmente para as pessoas que não têm muita formação teológica ou tal. Isso pode ser bastante interessante. Acho que dá um apanhado geral e faz uma imagem bem interessante. Bom, vamos falar do que interessa, porque senão eu fico falando de outras coisas, né? Ok.
nós tínhamos que falar da Evangelho Nunciandi, quer dizer, ela foi feita num ano santo. Deixa eu colocar aqui, né? Ela foi feita num ano santo, o ano de 75, 8 de dezembro começa o ano santo, e ela é do 10º aniversário de encerramento do Vaticano II. Então, ela está dentro, vamos dizer assim, isso. Ela está dentro das celebrações do aniversário do Concílio Vaticano II. Se vocês pegaram o texto, não sei se vocês clicaram, se vocês viram aí o texto, por exemplo, ela vai fazer algumas coisas. Ela começa falando do Cristo, do básico, e da igreja, né? O Cristo e a igreja, a relação que existe entre o Cristo e a igreja. E aqui, então, você pega, por exemplo, no número 7, ela diz que Jesus foi o melhor dos evangelizadores, porque ele é o evangelho de Deus. Tá? Depois, número 8, ela vai dizer, o texto da encíclica, quando eu falo ela, eu estou dizendo a encíclica, tá? O texto diz, no número 8, só o reino é absoluto, e tudo o resto é relativo. Tudo mais, o que não se identifica com o reino, é relativo. Tá? Vai falar de Jesus, que ninguém jamais falou como esse homem. Tá? E no número 14, o texto vai dizer que a igreja existe para evangelizar. Veja, aqui nós temos uma primeira mudança de tom, tá? Porque quando a gente fala da igreja, que ela existe para evangelizar, muita gente imagina que a igreja existe para celebrar missa, que a igreja existe para atender confissão. Não é verdade. A igreja existe, em primeiro lugar, para evangelizar e, evangelizando, reúne os convertidos e celebra a missa e faz as outras coisas. Ok? Bom, no número 15, número 15 é um tanto grande, 1, 2, 3. No quarto parágrafo do número 15, né, ela vai dizer que a igreja começa por se evangelizar. Quer dizer, o primeiro trabalho de um evangelizador é se converter. Se ele não acredita no evangelho de Cristo, não vai adiantar. Então, o primeiro trabalho é se converter. A conversão, ela é uma evangelização de si mesma. E a igreja precisa começar por aí. Porque senão, não adianta falar para os outros. Tá? Bom, número 16. Vai dizer que a igreja existe e tem uma profunda ligação com o Cristo e com a evangelização. Tá? O tempo da igreja, segundo Lucas, né? Lucas tem 2 evangelhos, tem o evangelho do tempo do Cristo e depois o evangelho do tempo da igreja, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o Papa fala que o tempo da igreja é o tempo e a tarefa de evangelizar. Tá? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, não tem como fazer uma desvinculação entre Cristo e a igreja. Tá? No número 2, a partir do número 2, ele vai perguntar o que é evangelizar, e a partir do número 17, então ele começa a responder as coisas. A partir do sínodo, a partir dos documentos do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e o Decreto Ad Gentes. Então, nós temos três textos do Vaticano II que falam sobre a evangelização, e tem o sínodo, que esse texto é a recolha, vamos dizer assim. Tá? Esse texto, a Evangelho Nunciandi, vem a partir das atas, dos documentos, das discussões do sínodo sobre a evangelização de 74. Ok? Bom, nós temos... qual que é a primeira coisa em matéria de evangelização? Primeira coisa, número 21, ele vai dizer, é o testemunho. Sem testemunho não tem evangelização. E estamos falando do testemunho das pessoas. Tá?
Então, estamos falando da proclamação do Cristo, mas a proclamação a partir da vida. Né? Então, você quer começar uma evangelização, você tem que começar por você mesmo, por você acreditar, por você corrigir a sua vida, e a partir daí, começar a fazer alguma coisa. Número 22, né? Ele vai dizer que a evangelização tem que ter doutrina, tem que ter vida, tem a promessa, o reino, o mistério de Jesus Nazaré, Filho de Deus. Quer dizer, ou seja, a evangelização não é anunciar uma doutrina, mas é anunciar uma pessoa que tem uma doutrina. Mas em primeiro lugar, é o Cristo. Tá? Bom, passamos... Então, nós temos o testemunho e a conversão pessoal, temos o anúncio da pessoa, tá? E depois, então, essa igreja, essa comunidade vai evangelizar para fora. Tudo isso para começar a evangelizar. Então, depois do número 3, ele vai falar do conteúdo da evangelização, tá? E aí ele vai dizer, no parágrafo 26, não sei se alguém está seguindo, mas parágrafo 26, não é supérfluo, talvez, recordar o seguinte. 2 pontos. Evangelizar é, em primeiro lugar, dar testemunho de maneira simples e direta de Jesus revelado por Jesus Cristo no Espírito Santo. Ou seja, a evangelização não é um trabalho de catequese, não é um trabalho de aprofundamento. Ela é um trabalho de maneira direta, testemunho pessoal. Ok? Número 27. Ele fala da proclamação clara em Jesus Cristo, Filho de Deus homem, morto e ressuscitado. Ok? Então, esse é o centro. Mas aí ele dá algumas, no número 28, ele vai dar algumas dicas. Por exemplo, ele vai dizer que para evangelizar é preciso ter uma pregação de esperança, número 28. Uma pregação sobre o amor fraterno, sobre o amor de Deus, desculpe. Esperança, amor de Deus, amor fraterno, pregação do mistério do mal, só a partir daí se vai falar do mal e do pecado. Então, primeiro a esperança, segundo o amor de Deus, terceiro o amor fraterno, e só em quarto lugar se fala do mal, né? E da busca ativa do bem. Aí vai se falar dos sacramentos e aí se implanta a igreja. Ok. Então, nós temos... um sexto é a interpelação com a vida concreta. Ou seja, temos essas etapas, essas características. Esperança, amor de Deus, amor fraterno, pregação do mistério do mal, sacramentos, igreja e vida concreta das pessoas. Veja, ele faz aqui no número 27 e no número 30, o Papa faz uma diferença entre salvação escatológica e libertação. Tem muita gente que confunde, tem muita gente que não sabe muito bem como trabalhar e tal. Então, ele faz bem essa diferenciação. Salvação escatológica é uma coisa, libertação humana, sociológica é outra. Né? Só que, aqui que tá o detalhe. Essa briga entre salvação e libertação existe há muito tempo. Né? Nós temos muitos pregadores que dizem que nós temos que pregar o reino de Deus somente. Alguns dizem nós temos que libertar as pessoas e sem libertar as pessoas não dá para falar do reino de Deus. Ok. Qual das duas é importante? O Paulo VI diz as duas têm que andar juntos. Não dá para fazer uma dicotomia entre libertação e salvação. Tá? Então, ele fala no 30, no número 30 do documento. A igreja, repetiram-nos bispos, tem o dever de anunciar a libertação
de milhões de seres humanos, sendo muitos desses seus filhos espirituais. O dever de ajudar uma tal libertação nos seus começos, de dar testemunho em favor dela e de envidar esforços para que ela chegue a ser total. Isso não é alheio à evangelização. Isso não é alheio à evangelização. Interessante, deixa eu contar para vocês o seguinte. Quando a gente se reuniu depois do ano da misericórdia, do jubileu da misericórdia, a gente se reuniu, os missionários do mundo inteiro se reuniram com o Papa. Eles escolheram, acho que, 5 ou 6 testemunhos, um de cada continente, mais ou menos, e tal. Não sei se 2 da Europa, bom, acho que foi 2 da África e um de cada continente, acho que foram 6. E um dos missionários da misericórdia, para falar da misericórdia, estava falando de ossos artesianos na África. Eu, na hora, eu fiquei meio assim, falei, ué, mas como assim? Aí ele estava explicando, né, que é preciso que as pessoas bebam. Então, eles fizeram todo um trabalho de coleta de dinheiro, de técnica agrícola, tudo, para abrir poços na África. Porque, a partir dos poços, né, as comunidades, que às vezes não eram cristãs, não eram nada, começavam a estar reconhecidas pela obra que os cristãos estavam fazendo, e a partir daí você podia começar a falar de Jesus Cristo. Então, essas duas coisas têm que andar juntas. Só estava conferindo se de fato o meu fone de ouvido estava funcionando. Deixa eu só dar uma paradinha aqui, eu quero ver os comentários de vocês e já venho. Ok. Bom, eu estou vendo aqui, entrou bastante gente. O Fernando, a Elizabeth, o Hugo, o Vitor, Marcela Polônio. Entrou bastante gente aqui. Muito obrigado pela força. Aliás, preciso agradecer a vocês, porque essa semana eu ganhei mais ou menos 20 assinantes do meu canal. Só esses dias agora. Eu não sei quem foi que fez a propaganda, não sei se foi o Fernando, quem foi que fez a propaganda, mas muito obrigado. Eu ganhei uns 20 assinantes novos. Bom, voltando. Eu estava falando sobre a dicotomia entre evangelização e salvação. O Papa faz uma diferença conceitual, né? No número 27 ele fala de salvação transcendente e escatológica, tá? Que tem o começo nessa vida, mas terá realização concreta na eternidade. E no número 30 ele fala da libertação e diz que os dois têm que andar juntos. Isso é interessante para a gente sair daquele esquema de a gente fala de Jesus ou a gente liberta o pobre? A gente tem que libertar o pobre e falar de Jesus. A gente tem que fazer os dois, tá? Eu vou só falar de Jesus, eu não quero falar de problema estrutural, de pobreza, nada disso. Está errado. Eu vou só libertar o pobre e não quero falar nada sobre Jesus Cristo para não intimidar as pessoas. Lá no final da encíclica nós vamos falar dos álibis da evangelização. O Papa trata algumas coisas dessas. Bom, vamos passar para frente, tá? No número 34, aqui tem uma coisa interessante, que ele fala com todas as letras. A igreja não admite circunscrever a sua missão apenas ao campo religioso. Lembra daquele cara, às vezes católico, ou militar, que diz assim, você tem que ficar na sacristia? Pois está errado. O Papa diz que não, né? Que a igreja tem que sair da sacristia. Esse Papa é Paulo VI e o nosso atual Francisco, tá? Bom, no número 37 tem uma coisa bem interessante aqui. No número 37, ele diz assim, a igreja não pode aceitar a violência,
sobretudo a força das armas, de que se perde o domínio, uma vez desencadeada, e a morte de pessoas sem discriminação como caminho para a libertação, ela sabe efetivamente que a violência provoca sempre a violência e gera irresistivelmente novas formas de opressão e escravidão. Ou seja, tá? Ele condena o uso da violência. Lembra que o Papa Francisco mandou tirar a questão da guerra justa do catecismo? E teve muita gente que desceu o pau no Francisco, no Papa Francisco? Pois é, já o Papa Paulo VI, santo, em 75 já falava que não dá para ser católico e pegar em armas. Não dá para ser cristão e pegar em armas. Né? Tal atitude é contrária ao espírito cristão. A violência não é nem cristã, nem evangélica. E aqui eu acho que ele tem muito de razão. E sabe quem dá razão ao Papa? Um pesquisador, um teólogo, um sociólogo, um filósofo, chama-se René Girard. Eu vou até colocar aqui o nome, se alguém quiser pesquisar. Ele é René Girard é um filósofo francês, inclusive, que fala e tem um livro chamado O Bode Expiatório. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele comenta, o René Girard comenta aquele sacrifício ritual que os judeus faziam uma vez por ano, não fazem mais, mas faziam uma vez por ano, que era pegar um bode, o sumo sacerdote impunha a mão no bode e mandava o bode para o deserto. Né? E esse bode levava em si, né, no seu corpo, os pecados da comunidade. Ou seja, ele purificava a comunidade. O René Girard diz o seguinte, que Jesus Cristo foi o bode expiatório. Né? Ele diz que essa dinâmica de bode expiatório existe desde o começo da humanidade, né? Quando tem um grande problema, uma grande seca, uma grande epidemia, um grande problema numa comunidade, eles elegem uma pessoa para ser o bode expiatório. E põem essa pessoa para fora ou matam essa pessoa, dizendo que a epidemia ou a seca ou aquele problema deve acabar. Então, matar uma pessoa em nome de todas as outras, ele chama do sacrifício do bode expiatório. René Girard diz, Jesus morreu na cruz para acabar com esse círculo da violência. Ou seja, Jesus morre na cruz sem ser violento, justamente para quebrar esse ciclo da violência. Para que Jesus morre na cruz uma vez, para que nunca mais outras pessoas precisassem fazê-lo. Então, se você ler esse livro, René Girard, O Bode Expiatório, você vai ver que ele vai dar muita razão ao Papa Paulo VI. Né? Lembrei imediatamente do texto. Tá? Depois, a partir do número 40 do texto, ele vai falar sobre as vias da evangelização. E aqui, então, ele vai trabalhar um pouquinho como evangelizar. Quer dizer, como que a gente deve evangelizar. Ele fala, por exemplo, no número 40, que é preciso pegar os processos e tornar os processos o mais possível adaptados e eficazes à realidade. Então, para evangelizar, você tem que pensar na realidade sociológica que você está trabalhando. Tá? No número 41, né, ele vai dizer que é preciso ter um testemunho de vida autenticamente cristã. Ele volta na história do testemunho de vida. Tá? No 42, ele chega a dizer que o mundo está um pouco imunizado contra a palavra, nós falamos demais. Então, nós estamos hoje mais uma civilização da imagem.
Bom, ele vai trabalhar um pouco essa questão da civilização da imagem, né? Imagem é uma boa coisa para se evangelizar, especialmente crianças e tal. Depois, no número 43, ele vai dizer da liturgia da palavra, da homilia como formas de evangelização contínua, vamos dizer assim, tá? Mas que a homilia precisa ser duas coisas. Ela precisa ser fiel ao ensinamento do Evangelho e fiel ao ensinamento da Igreja. Nós temos muito padre, muito bispo falando bobagem contra... essa semana eu assinei uma carta, foi publicada, contra a má comunicação dos meios de comunicação, Canção Nova e outras TVs católicas, outros meios de comunicação católica, que estão falando contra a vacina, por exemplo. Quando o Papa Francisco, a CNBB, se pronunciam oficialmente a favor das pessoas se vacinarem para proteger a vida, nós temos gente falando contra a vacina. Então, eu, inclusive, assinamos uma carta, fizemos um manifesto contra a má comunicação e as fake news dos meios católicos. Né? Tá complicado. Né? Nós somos uma civilização, hoje em dia, que parece que nós perdemos a mão com a TV e os meios católicos. Bom, em todo caso, ele fala da catequese, do ensino catequético, e aqui ele vai dizer algumas coisas interessantes sobre a catequese. O Papa não é o caso de falar sobre a catequese, ele simplesmente passa, número 44, e ele fala que é preciso que a catequese eduque hábitos de vida, tá? E não permaneça apenas na inteligência, apenas na intelectualidade. Tá? E deve ser adaptada à idade, à cultura e à capacidade das pessoas. Então, fé e vida foi um mote que a catequese renovada, anos depois, trabalhou a partir do Evangelii Nunciandi, que era juntar a fé e a vida e não ficar apenas com a cabeça. Tá? Ele fala de catecumenato, no número 44, catecumenato de adultos, né, porque foi ele que promulgou o rito da iniciação cristã de adultos, que só agora, bem anos depois, nós estamos começando a colocar em prática, décadas depois. O rito da iniciação de adultos, agora que entrou aqui na França, no Brasil, em outras igrejas do mundo todo. Mas o Papa Paulo VI já fala disso, no número 44. Tá? Depois, ele trabalha o contato pessoal, número 46, e ele fala de sacramento da penitência. Ou seja, a evangelização não dá para ser em massa. Tem que ter contato pessoal. Quer dizer, mesmo que você trabalhe com os meios de comunicação, mesmo que você trabalhe com a comunicação em massa, você tem que ter trabalho pessoal, você tem que ter um outro nível. Tá? E por isso ele fala do sacramento da penitência, porque na penitência você vai pessoa a pessoa, trabalhando, orientando, colocando ela no sentido da conversão. Ele fala dos sacramentos e tal, mas ele valoriza no número 48, que é um número grande, tem 4 parágrafos, ele valoriza a religiosidade popular. Ele diz que tem limitações e tudo tal, mas a religiosidade popular mostra a sede que as pessoas têm de Deus, primeira coisa. Segundo, ela suscita atitudes interiores, como paciência, sentido da cruz, desapego, aceitação das pessoas. E também ela é uma religião do povo. Então, ele trabalha isso. Quer dizer, você quer evangelizar, você tem que partir da religião do povo. Essa é uma boa coisa. Partir do que já existe, da cultura que existe. Tá? A partir do 49, ele vai falar dos destinatários da evangelização. Né? E aqui, no 51,
ele vai dizer o seguinte: existe uma pré-evangelização. E a pré-evangelização se faz a partir do querigma, a pregação, a arte. A arte, ela não é catequética, ela é evangelizadora, porque ela ajuda a pessoa a entrar no mistério. Os contatos pessoais, o campo científico, ele coloca a ciência como uma possibilidade de evangelização, tá? Ele coloca a filosofia como possibilidade de evangelização. Ou seja, são meios que preparam as pessoas, o coração e a vida das pessoas, para depois trabalhar Jesus Cristo. Então, a pregação explícita, tá? A arte, os contatos, as amizades, a ciência, a filosofia, trabalham o começo da coisa. Vamos dizer assim, são os andaimes de uma construção, que nos ajudam a, enquanto as paredes estão sendo construídas, a construir as coisas, tá? Bom, aqui tem uma coisa interessante. 52. No 52, ele fala sobre as religiões não cristãs. E quando ele fala de religiões não cristãs, número 52. Nós temos uma briga muito grande quando se fala de religiões não cristãs, né? Porque muita gente demoniza tudo. E aqui ele diz, primeiro, né, que as religiões não cristãs merecem respeito e estima. Não é coisa do demônio. Essa é a primeira coisa, tá? Depois, ela é eco de milênios da procura de Deus. E depois, ela é uma preparação evangélica para se conhecer Jesus Cristo. Ou seja, ela é sementes do Verbo. Aqui é interessante porque nós temos muita gente, muitos pregadores, que tendem a dizer, olha, especialmente os evangelicais, hein, os pentecostais, hein, tendem a dizer, é tudo coisa do demônio, você tem que renunciar a tudo. Ele está dizendo, não, primeiro, respeito e estima. Depois, são eco de milênios da procura de Deus. Depois, ela é uma preparação evangélica. Quer dizer, a partir daqui, você tem que evangelizar. Então, o Papa sai daquele esquema um pouco agostiniano de dizer que tudo é pecado, tudo é demônio. Tá? Ele usa uma expressão interessante aqui, falando das religiões não cristãs. Elas tenham, para assim dizer, os seus braços estendidos para o céu. Ou seja, a expressão braços estendidos para o céu. Ou seja, o povo quer Deus, mas não sabe como. E a religião cristã ela é a resposta de Deus, a resposta do céu para essa aspiração que se tem. Bonita a imagem. A gente tem que valorizar. Essa imagem é bastante interessante. Está no número 53, tá? Número 53. Depois ele vai tratar
do 54 vai tratar do ateísmo, secularismo, e mesmo das divisões das igrejas, né? Que nós temos muitas igrejas cristãs. Fala do crescer em incredulidade. E aqui, no número 56, ele diz uma coisa nova para a gente. Ele diz aqui, 56, o fenômeno dos não praticantes é muito antigo na história do cristianismo e ainda ligado a uma fraqueza natural. O fenômeno dos não praticantes é muito antigo na história do cristianismo e anda ligado a uma fraqueza natural, a uma incoerência profunda que nós, por nosso mal, trazemos no fundo de nós próprios. Ou seja, agora que nós estamos, a sociologia, o IBGE e tal, está estudando a questão dos não praticantes. E nós temos até crentes não praticantes hoje em dia. Hoje em dia não é só católico não praticante, hein? Nós temos também evangélicos não praticantes, gente que se decepcionou com a igreja. Mas ele diz que nós sempre tivemos isso na igreja. Para mim, isso é novo no texto. Depois, 58 e 59, não, 58, que é um grande parágrafo de quase uma página. O número 58 ele vai fazer a diferença entre pequenas comunidades, que a gente chama de comunidades eclesiais de base, ou comunidades de base, né? Ele fala de comunidades de base, e ele fala de dois tipos, uma contra a igreja, uma que nasce criticando a igreja, e uma a favor da igreja, a favor no sentido do aprofundamento. Ou seja, tem comunidades que nascem porque é difícil você estar em grandes grupos. Então, o que acontece? Você tem pequenos grupos de vivência do Evangelho. Essas comunidades são especificamente incentivadas pelo Papa, tá? Elas brotam do interior da igreja, vamos dizer assim, e são um aprofundamento da própria vivência do Evangelho. E aqui ele diz assim, essas últimas comunidades, essas a favor, sim, serão um lugar de evangelização para benefício das comunidades mais amplas, especialmente das igrejas particulares, e serão uma esperança para a Igreja Universal, como nós tivemos a ocasião de dizer ao terminar o sínodo. À medida que elas procurem o seu alimento na palavra de Deus e não se deixem enredar pela polarização política ou pelas ideologias que estejam na moda, prestes para explorar o seu imenso potencial humano. Então, ele diz, olha, essas aqui podem ser chamadas de comunidades eclesiais de base e elas são abençoadas pelo Papa Paulo VI. Bom, quando ele fala, a partir do 59, ele vai tratar um pouco da questão dos obreiros, das pessoas que evangelizam, né? E aqui no número 60 ele vai dizer, ninguém é dono da evangelização e ninguém evangeliza sozinho, uma vez que a igreja é a igreja que é sujeito, a igreja que é sujeito da evangelização. Ou seja, ou você faz um trabalho em igreja, ou você não está evangelizando. Tá? Nenhum evangelizador é senhor absoluto da sua ação, tá?
E aqui ele vai dizer que existe uma tensão, uma tensão entre igreja universal e igreja particular. A igreja nasce universal, mas ela se concretiza na particular. E se ela for particular, mas não estiver ligada na universal, ela vai ser diminuída. E se ela for simplesmente universal e não for concreta, ela vai ficar aérea. Então, ele vai trabalhar algumas coisas interessantes. Uma delas, né, é que no número 66, ele vai dizer que a igreja é chamada para evangelizar. A igreja não é chamada para celebrar os sacramentos, mas para evangelizar. E evangelizando, ela celebra os sacramentos, tá? Eu queria passar, ele fala dos leigos, fala do Papa, ele fala do Papa como aquele que toma a voz em nome de todos, como Pedro de vez em quando tomava a voz e falava. Jesus pergunta para os apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E fica todo mundo calado, e Pedro diz: você é o Filho de Deus, né? Ele toma a frente. Então ele diz: olha, a função do Papa é tomar a frente e falar em nome da igreja, tá? Bom, ele fala dos religiosos, dos leigos, né? Fala do número 70, fala dos leigos, 72 fala dos jovens, né? E ele fala muito bem dos jovens, inclusive, tá? 73, ele fala dos catequistas, dos pregadores e tal. Depois, a partir de 74, ele vai falar do Espírito da Evangelização, e aqui vai falar bastante do Espírito Santo. Vai falar da dificuldade que existe da divisão entre os cristãos, porque isso não é espírito evangelizador. No número 77, ele diz: olha, como evangelizadores, nós devemos apresentar aos fiéis de Cristo, né? E depois ele vai dizer: a divisão dos cristãos entre si é um estado de fato grave, que chega a afetar a própria obra de Cristo. Ou seja, nós produzimos um escândalo quando não somos ecumênicos, né? Porque as pessoas que vêm de fora dizem: mas esses caras brigam entre si, né? Eu queria, e aqui eu estou quase no fim, eu queria falar sobre os álibis da evangelização. Aqui tem umas coisas que é bem interessante. No número 80, já quase no final da carta, ele diz assim, que existem algumas desculpas para não evangelizar. Algumas pessoas usam isso como álibi para não falar de Jesus. O primeiro, nós estamos no número 80 da carta, ele diz que é impor uma verdade. Então, esse é o primeiro álibi. Eu não vou falar porque eu não quero impor uma verdade. Ele vai dizer: olha, de fato, nós não temos direito de impor nada às pessoas, mas as pessoas têm o direito de ouvir falar de Jesus Cristo como proposição, tá? É claro que seria certamente um erro impor qualquer coisa à consciência dos nossos irmãos, mas propor a essa consciência a verdade evangélica e a salvação em Jesus Cristo, com absoluta clareza e com todo respeito pelas opções livres que a consciência fará, é isso, sem pressões coercitivas, sem persuasões desonestas, longe de ser um atentado à liberdade religiosa, é uma homenagem a essa liberdade, a qual é proporcionado por escolher uma via que mesmo os não crentes reputam como nobre e exaltante. Ou seja, as pessoas têm o direito de ouvir falar de Jesus Cristo, e nós temos o dever de proporcionar a eles esse direito, tá? Então, não podemos impor uma verdade, mas podemos propor.
Isso sim, tá? Depois ele vai dizer... Ele vai dizer assim, para que anunciar o evangelho, uma vez que toda a gente é salva pela retidão do coração? Ou seja, esse é o segundo álibi. Todo mundo se salva. Esse é o segundo álibi. Ele vai dizer que cada um pode se salvar, mas nós temos a obrigação, como cristãos, de anunciar o Cristo. Jesus nos mandou anunciar o Cristo. Existe um mandato missionário. Então, todo mundo pode se salvar, mas nós é que precisamos anunciar. São dois álibis, tá, que ele trabalha. Bom, ele trabalha... Eu queria parar por aqui, porque a minha live está grande, e eu queria... Desculpa, eu vou sair um pouco aqui do campo de visão da câmera e vou dar uma olhada de novo no nosso bate-papo. A minha pergunta é, vocês têm perguntas ou comentários? Fé e prática. O Diácono Antônio Lopes também entrou depois. O Cláudio Lúcio, Paróquia São José Taguatinga. Eu tentei fazer um resumo do texto. O texto é grande, é lógico. Tá? O Fernando Antônio Rezende colocou aqui o texto que eu não citei, mas que ele bem citou, Evangelho Nunciano de 41, quando ele fala do testemunho. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Obrigado, Fernando, por ter me lembrado. Esse é um texto-chave do documento e eu, por alguma falha de raciocínio, esqueci de dizer. Estou esperando algum comentário, alguma coisa. Está tudo bem? Bom, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar o nosso próximo texto, a Humanae Vitae. Eu sei que é um texto pesado, que deu muita confusão, mas a Humanae Vitae acho que vale a pena a gente também pensar nela, tá? Vamos ver se consigo pegar aqui. É do Paulo VI. E aí eu já coloco para... Se alguém quiser baixar, estou vendo aqui o seu comentário, Fernando.
Eu pus o link aí sobre a questão da Humanivita, que se você quiser já pegar, já pode se ver. O Fernando pediu para eu comentar sobre a questão da pastoral de massas. Deixa eu ver se eu pego aqui o texto de novo, de volta, sobre as pequenas comunidades. Agora eu... Aqui. Ele fala das pequenas comunidades, no número, desculpe, aqui no número 58, fala das comunidades. Ele diz aqui no 45, ele vai falar da utilização dos meios de comunicação social, né? O uso dos meios de comunicação social para evangelização comporta uma exigência. Qual é? Ela é uma exigência a ser atendida. É que a mensagem evangélica através deles deverá chegar sim às multidões de homens, mas com a capacidade de penetrar na consciência de cada um desses homens. Ou seja, nós só podemos trabalhar a evangelização se ela tocar a vida das pessoas. Eu acho que aqui o Papa está pensando em Fulton Sheen. Fulton Sheen foi um bispo americano, embora o nome Fulton Sheen lembre a ascendência que ele tem na Ásia. Ele era americano e ele falava na televisão na década de 50, 60, por aí. E ele tinha uma retórica, uma fala tão bem falada, que diziam que, às vezes, as pessoas do outro lado da televisão choravam, né? Fulton Sheen está em processo de canonização, né? Eu imagino que o Papa, quando citou isso daqui, ele está pensando numa televisão, porque nós estamos falando da época, não tem internet, nós estamos falando de televisão, tá? Mas ele fala da necessidade de tocar a consciência das pessoas. Então, tem que ser uma coisa que não pode ser simplesmente massificada, tá? Número 46, ele vai falar do contato pessoal, né? Que aí ele fala do sacramento da penitência, né? E ele faz essa diferença, essa interação. A palavra é essa, interação, entre meios de comunicação de massa e necessidade pessoal. Hoje em dia, o que nós temos não nós temos meio de comunicação, redes sociais, que na época não tinha, mas nós temos diversão. A gente tem mais circo do que evangelização, na verdade. E esse é um grande problema, né? Nós estamos... A nossa televisão católica, ela está mais para divertir, interagir e fazer passar o tempo do que em evangelizar, preocupado em evangelizar, né? Eu queria dar só um exemplo aqui do meu colega padre, Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo é um cara inteligentíssimo, fez doutorado, trabalhou no Vaticano, não é um cara de desprezar, é articulado, um cara que fala bem. Eu conheço ele pessoalmente, ele é simpático pessoalmente, inclusive. Encontrei com ele um dia em Roma, por um encontro fortuito e tal. Eu conversei com ele. Estava numa loja com um colega meu que estava comprando batina. Eu fui acompanhar o colega. E o Paulo Ricardo chegou também para comprar batina, em Roma. E aí virou aquele alvoroço dos católicos brasileiros, porque todo mundo queria pedir autógrafo, aquela coisa nada toda. Aí eu fiquei na minha. Depois ele veio conversar comigo. Ele viu que eu não dei muita importância, ele veio conversar comigo e tal. E a gente ficou conversando, achei ele até simpático. Mas, assim, na época que o Bento XVI era Papa,
Ele, a cada 2, 3 minutos do seu vídeo, dizia: porque o Papa Bento diz tal coisa. Porque o Papa Bento diz tal coisa. Agora que o Francisco é Papa, ele simplesmente não fala que existe Papa. Ele parece um pastor protestante. Ele não cita o Papa. Por quê? Porque o Papa ele não concorda com as coisas que o Francisco fala. Então, ele fala as coisas dele. Antigamente ele só apoiava no Bento, porque ele e o Bento tinham o mesmo estilo de pensamento teológico. Agora, com o Papa Francisco, ele simplesmente esqueceu. Então, a nossa televisão católica, rádio católica, as redes sociais católicas estão mais interessadas em divertir do que em evangelizar, do que apresentar Jesus Cristo. Elas estão preocupadas em vender. Isso sim, em vender, em pegar o dízimo, e isso é mais importante. Não sei se eu respondi o seu questionamento, Fernando, se era bem isso, mas para mim, hoje nós estamos muito mais preocupados em entretenimento religioso. Bom, meus irmãos, nós temos 1h02, e eu achei que eu ia ser mais rápido com a lousa, acabei me demorando mais. 1000 desculpas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, estejam semana que vem, no mesmo horário, né? Segunda-feira, 20h aqui na França, 16h no Brasil, eu vou apresentar a exposição da Humane Vitae. É um texto complicado, é um texto polêmico, eu sei disso, mas a gente precisa valorizar o que dá para ser valorizado na doutrina da Igreja. E algumas coisas repensar também, porque o Papa Francisco está repensando muita coisa. Tá? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Boa noite para vocês. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Um abraço. Até mais.